Irmãos, nós vamos ministrar uma palavra um pouco diferente. Você vai até dizer, pastor, mas eu não tenho esse problema, eu não estou passando por isso, e eu já passei, eu não estou com esse problema, tá? Eu estou a mil maravilhas, estou. Mas durante o discorrer da palavra, eu não quero que você se tranque, se feche, se enclausure diante da palavra. Eu quero que você abra o seu coração para ouvir. Ouça toda a palavra. Porque tem coisa aqui, entende? Que se você não passou, você vai passar. A não ser que você vai para o céu. Se você vai para o céu mesmo, se você não passou, você vai passar. Então, por isso, já é um preparo. É um preparo. Se você não está, se você não passou, não está passando e quer ir para o céu, você ainda vai passar. Viu? Você ainda vai passar. Então é muito estreito. 10 lições que aprendemos no deserto. Forte, hein? O pastor Pedro gosta de coisa forte assim, mano. É por isso que eu gosto de comida forte. Meu pai ensinou, foi comer aquelas comidas assim de carne de osso, sabe? Mocotó. Crente que só quer leite, irmão, é difícil. Pede a sua irmãzinha aí para não conversar contigo, viu, irmão? Pede ela, irmão, eu quero ouvir a palavra, não me atrapalha. Sabe, uma das coisas que o inimigo quer é exatamente que você não tenha fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Agora, se o inimigo atrapalha você não ouvir a palavra, para você não ter fé, aí fica um crente aí anêmico espiritualmente, criança, neófito espiritualmente, não tem fé, não tem crescimento. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. E essa igreja, Deus é testemunha. O Espírito Santo de Deus é testemunha minha, que eu sempre procuro trazer de Deus uma palavra para os vossos corações, para a vossa edificação, para o vosso crescimento. Deus me é testemunha. Daqui a não sei quanto tempo eu vou embora, dá graças a Deus não, senão eu sei quem é. Mas essa consciência, eu não vou ficar com dor de consciência disso, irmão. Porque eu falei a palavra, ensinei a palavra. Se os corações não abriram para ouvir, é porque não quiseram. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Então diz a palavra de Deus: e te lembrarás, recordar-te-ás de todo o caminho. Tá, irmãos? Por que Deus fala isso na sua palavra? Porque nós temos que estar sempre lembrando do que Deus fez por nós, da onde você veio. Porque se você não lembrar lá do Egito, do mundão que você veio, você não vai valorizar o ambiente espiritual que você vive. Amém? Você era o imprestável. Entende? Um cibazol vencido. Tem isso? Entende? Você não era um zero à esquerda. Não tinha nada, não era nada. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, te chamou, te elegeu, te comprou, te adquiriu, deu um banho de sangue, purificou os seus pecados e colocou você para sentar entre os príncipes. Sim, os príncipes de Deus. Você só tem motivo de agradecer a Deus. Mas acontece, irmãos, que todo aquele crente que é crente, quando ele faz um pacto com Deus, quando ele entra na presença do Senhor, quando Deus vê que ele está preparado, só os preparados, aquele que Deus faz, bem assim, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse aqui, quando Deus fala assim, sabe o que Deus faz? Pega esse caboclo e leva para o deserto. Foi assim que Deus fez com Jesus. Amém? Irmão. Deus leva para o deserto aqueles que
que têm um verdadeiro encontro com Deus. Aqueles que têm um verdadeiro encontro com Deus, Deus leva para o deserto, para crescimento, para aprender a dependência de Deus, para aprender a obediência a Deus, para aprender a fidelidade a Deus, para aprender a submissão a Deus. É lá no deserto, a escola de Jeová. Nessa introdução, nós lembramos de Jesus, que ele passou 40 dias no deserto, mas lembro também de Elias, caminhou 40 dias pelo deserto. Nós lembramos também de Israel, que passou 40 anos pelo deserto, e era para passar só 40 dias, mas por causa da murmuração, Deus ficou passeando com eles, entende? Igual aquele labirinto, Deus ficou bem assim, vai ali, volta para cá, não saía do lugar, labirinto. Por causa da murmuração, que gente crente rebelde, de dura servir, Deus faz desse jeito. Ele não sai do lugar, Deus leva para lá, traz para cá, vem para cá. Entende? Crente rebelde desse jeito, de submisso, não sai do lugar, não prospera. E nós temos também, quando o povo saiu do Egito, eles tinham também para aprender a dependência de Deus. Eles precisavam, Deus queria ensinar para eles essa palavra aqui que nós lemos, guiar pelo deserto, para humilhar, para provar, para saber o que estava no coração. Nessa palavra introdutória, irmão, nós nem sabemos nós mesmos o que tem dentro do nosso coração. Você não sabe. Você não conhece o seu coração. Seu coração é enganoso. Entende? Seu coração é enganoso. Quem conhece o coração mesmo é Deus. E Deus fala aqui, ora, para te provar e para saber o que estava dentro do teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Deus queria preparar o povo. Deserto é lugar de preparo. Deserto é lugar de escola, de crescimento. E por que nós estamos trazendo essa palavra, irmão? Exatamente sobre o crescimento. Uma nova dimensão. Crescimento. Tá certo? É no lugar, lá no deserto, é que nós aprendemos o crescimento com Deus. E ele diz aqui, para entender que não só o homem, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, viverá o homem. Então, nesse texto que é referido para Israel, né, o qual, quando Deus tirou do Egito, mas aqui, irmão, tem para nós grandes lições. A primeira lição, item 1, a primeira lição, 10 lições que aprendemos do deserto, lembra-te, não esquecer do que já vivemos. Lembra-te, não esquecer o que já vivemos. Porque senão você não valoriza hoje. Tá, irmãos? Você não valoriza hoje. Glória a Deus. Eu fiquei tão feliz, terça-feira, eu paro na pista de pedestre ali da travessia da fé, da faculdade, a irmãzinha ali atravessando, eu parei, eu nem sabia que era ela, mas deu a mão, aí eu conheci, né, ainda está ali sentada, fazendo faculdade. Eu falei, que bom, eu fiquei tão feliz, irmãos, quando eu vejo um membro da nossa igreja fazendo faculdade, estudando, lutando. Tá, irmãos? Mas é importante esse sacrifício de hoje, porque amanhã, quando ele estiver lá formado, num bom emprego, vai lembrar do que passou antes, do que semeou antes. É isso aqui que nós falamos. E ele nos exorta em momentos difíceis, nos lembrar do que viemos, de onde nós viemos. Da onde nós viemos. O Egito significa o passado, a vida em cativeiro. O cativeiro pode ser muita coisa em sua vida, mas pode ser entendido com aquilo que impede. Tá, irmãos? Cativeiro impede o seu crescimento espiritualmente. Tá? Cativeiro impede você crescer espiritualmente, impede você crescer sentimentalmente, e cativeiro impede você crescer materialmente. Cativeiro.
E às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão vivendo o verdadeiro cativeiro. É isso que nós vamos aprender nessa noite, tá? E nós precisamos mudar isso. Você tem Deus na sua vida para quebrar todo jugo, toda a prisão, em nome de Jesus, e se libertar para poder ser vencedores, vitoriosos. Porque quando você busca a unção de Deus quebra o jugo, desfaz todas as marras do inimigo. E Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Amém? Então, como ser humano, nós precisamos crescer. E o caminho no deserto significa preparação. Quando passamos pelo deserto, devemos lembrar que Deus nos sustenta. Amém? Como sustentou esse povo. Como sustentou esse povo durante 40 anos. Tá? Por que Deus nos manda lembrar? Interessante. Por que Deus nos manda lembrar do passado? Para valorizar o presente, irmãos. E para sonhar um futuro melhor. Você precisa lembrar do passado, você melhorar hoje o seu presente, melhorar, lutar, semear, fazer o que pode, fazer isso aqui, e a luta para você ter um futuro abençoado. Glória a Deus, é isso que Deus tem para a sua vida. É isso, Deus quer que você melhore, cresça, porque Deus tem prazer em lhe abençoar, igreja. Deus se alegra em te abençoar, em prosperar a sua vida. Então, por isso, nós devemos saber disso. Porque às vezes esquecemos do que Ele já fez por nós. Não é mesmo? Fui fazer uma visita esses dias, na casa de uma irmã, e a irmã meio doentinha falou: pastor, mas eu estava na Santa Ceia. Ela veio na Santa Ceia, tomou ceia, ela não está podendo vir à igreja, porque ela está muito doentinha. O sacrifício do irmão, pô, a igreja para adorar, para louvar o Senhor, e a igreja não está nem aí. O irmão lutando lá no púlpito para que o povo adore, para o povo glorificar o nome do Senhor, e a igreja está como se estivesse alheia a isso, indiferente a isso. Tá, irmãos? E ela colocou essa observação, falei: irmão, sabe que eu nem lembrei, eu senti tanta unção de Deus lá no púlpito, que para mim a igreja estava glorificando, estava adorando. Eu senti tanta unção aqui na Santa Ceia, que para mim estava tudo bem, né? A igreja estava adorando. Pastor, mas a gente estava lá embaixo do banco, a gente não sentia a igreja adorar quase não. Entende? Eu, apesar da minha doença, eu estava tão alegre, tão feliz de estar lá na igreja, poder estar na igreja. E as pessoas que às vezes têm saúde, mas não adoram o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem saúde, tem força, tem tudo na vida que Deus te deu. Deus te deu saúde, Deus te deu força, Deus te deu alegria, Deus te sustentou, Deus te deu oxigênio, Deus te levantou, te ergueu, e você não adora o Senhor, e você não glorifica no Senhor. Por isso, irmão, não podemos esquecer do que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós. Quando nós lemos a travessia no deserto desse povo, pensamos: como aquele povo podia ser tão duro? Como Israel podia ser tão duro? Deus chamou eles de dura cerviz. Glória a Deus. Será que hoje existe alguém? Não olha de lado não, irmão, não olha não. Será que alguém tem hoje de dura cerviz igual aqui Israel? Né, irmão? Duro, né? Pessoal duro de coração, né? Dura cerviz, duro de entendimento, não é mesmo? Será que existe na nossa igreja esse pessoal assim do coração tudo duro, rebelde, não é mesmo? Pessoal que não obedece, insubmissos. Mas é isso, foi isso que aconteceu com Israel, né? Povo muito duro, né? Nós temos que fazer um exame de nós mesmos, irmão. Nós temos que fazer um exame de nós mesmos. Será que como eu estou diante de Deus? Como é que eu estou fazendo diante de Deus? Como é que está a minha vida espiritual?
Será que eu tenho um coração grato a Deus? Será que eu louvo a Deus pelos benefícios que o Senhor tem me dado? Será que eu tenho motivo para glorificar o nome do Senhor pela família que Ele tem me dado, pelo emprego que Ele tem me dado, pela igreja que Ele tem me dado? Ou alguns, nem todos, eu sei disso, pelo pastor que Ele tem me dado. Será que você tem motivo para glorificar o nome do Senhor? Será que você tem motivo para estar aqui na igreja e adorar o nome do Senhor? Você tem motivo para isso? É isso, irmão, que você tem que analisar todos os trabalhos, todos os cultos, irmão, na sua vida. Se você tem motivo para glorificar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, ter um coração grato, então adore, glorifique o nome do Senhor, porque tudo vem dEle, é para Ele, e a glória é dEle, tudo é para Ele. Aleluia. Também às vezes nós somos, às vezes, mas a gente é assim mesmo. Eu sou baiano, meio devagar. No meu caso, eu sou fleumático, meio calminho, tranquilo. Mas às vezes tem alguns irmãos aí que é colérico, assim, meio agitado, sanguinário, sei lá, sanguíneo, então gosta de agitação. Então adore, você que é assim. Tem outros que é melancólico, só vive dormindo. Durma, não, durma aí, irmão. Uma hora Deus vai te acordar. Temos que nos lembrar do poder de Deus para salvar. E essas experiências, irmãos, grandes, que nos servem de aprendizado. Tá? Outra lição que nós aprendemos no deserto é esperar. Deus diz assim, esperar, Ele te guiou no deserto estes 40 anos. E a palavra de Deus diz que quando a nuvem se levantava do meio do arraial, Israel saía e andava debaixo da nuvem. Quando a nuvem parava, Israel parava, montava a barraca, as tendas, entende? A mesma coisa é à noite. À noite a coluna de fogo, era Deus presente naquele povo, no meio daquele povo. Quando aquela coluna de fogo levantava e andava, o povo na hora desarmava, preparava e saía sendo guiado pelaquela coluna de fogo. Ou seja, é saber esperar a hora de Deus. Saber esperar a hora de Deus. Glória a Deus, o momento de Deus. Nós temos que aprender o tempo e o modo que Deus quer em nossas vidas, irmão. Nós não podemos agir por impulso e nem por vontade própria. A nossa vontade não é nossa. A nossa vontade tem que ser a vontade de Deus em nossas vidas. Não é o que nós queremos, mas o sim que Deus quer. O que Ele quer na nossa vida, seja feito, irmãos. Nós não podemos também andar nem na frente da nuvem e nem atrás da nuvem. Você tem que estar debaixo da nuvem de Deus. Aleluia, tem que estar debaixo da nuvem de Deus, da proteção divina. Glória a Deus. Aleluia. É ser guiado por Deus, guardado por Ele, protegido por Ele, sustentado por Ele com maná. Aleluia. E por isso, irmão, as vestes daquele pessoal, 40 anos não envelheceram, as suas sandálias não envelheceram. E Deus sustentou aquele povo com o teu braço forte. Mas acontece um negócio, se tivermos de atravessar o deserto, devemos entender que é uma viagem longa ou uma viagem curta. Tá, irmãos? Vou falar uma frase aqui de muita sabedoria, preste atenção. Ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã. Presta atenção, irmão. Ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã. Primeiro você tem que passar pelo deserto. Preste atenção. Você tem que passar pela preparação. Ninguém sai do mundo, irmão, vai para o céu direto. Não. Só foi aquele ladrão da cruz lá, com Jesus ali. E alguns, entende, que aceita Jesus lá na UTI, na hora que morre. Entende? Mas tem essas pessoas que Deus dá esse privilégio. Mas a maioria, 99% das pessoas, ele é catado no mundo pelo Senhor, vem para o deserto, amém? Vem para o deserto da vida, aguardando a vinda do Senhor, até que sejamos arrebatados para a glória de Deus.
Então você nunca sai do deserto, aliás, do Egito. Amém? Ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã, não. Você tem que passar pelo deserto, filho, para ser treinado, preparado. Saber a dependência de Deus, entender a dependência de Deus, compreender a dependência de Deus. E Deus precisa saber o que tem no seu coração. Se você é um coração de adorador, porque lá para cima, para onde você vai, é só adoração. Glória a Deus. Se você não tiver um coração de adorador, lá no céu tu não entra. Porque só os adoradores, irmãos, vão para os céus. Aquele que adora o Pai, Espírito em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então adore, irmãos. Glorifica o nome do Senhor. Aprenda a ser adorador. Aprenda a ser adorador. Glorificar o nome do Senhor. Mas pastor, eu estou no deserto. Adore o nome do Senhor. Pastor, eu estou passando necessidade. Adore o nome do Senhor, igreja. Pastor, eu estou com problema na minha família. Adore o nome do Senhor. Porque Deus tem cuidado de vós. A proteção do Senhor é contínua sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então adore o nome do Senhor, porque é dele. E você é dele, e é para ele. E tudo é para a glória do nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã. Não, tem que atravessar o deserto. O deserto é o período de preparação para ser provado. O texto relata 40 anos, Deus humilhou o povo, preparou, provou o povo, sondou o coração do povo, para saber se seriam fiéis. Glória a Deus, sondou o coração do povo, para saber se eles eram fiéis. Sabe, irmão, quando você está aqui, Deus, o Espírito Santo de Deus, está sondando o seu coração, para ver quanto está a tua fidelidade, como está o teu coração. Se o teu coração está ligado nele, aleluia. Se você é sincero a Deus, fiel a Ele, obediente a Ele, submisso a Ele. Glória a Deus, aleluia. Irmão, não é fácil não, Deus está sondando o seu coração. E a palavra de Deus diz que Deus passa o seu prumo no arraial. Deus, irmão, faça menção, e Ele começa pelo altar, e vai até a igreja, tudo, Deus mede tudo, Deus nos mede, irmãos, aleluia, nós estamos aqui dentro, estamos sendo medidos pelo Senhor, como está a nossa vida espiritual, como estamos diante de Deus, aleluia, e Ele passa o prumo na tua vida, para ver se você está correto ou certo, aleluia. Glória a Deus. E Ele faz isso mesmo. E nós vemos, irmãos, que às vezes Deus passa por uma assim, vou provar esse meu filho. Eu vou deixar o dinheiro, ele vai gastar o dinheiro, e eu vou deixar o dinheiro do dízimo certinho, e ele está devendo aí a conta de água, de luz, do telefone aí. Aí ele vai lá e, não vou entregar o dízimo agora não, vou pegar esse dinheiro, vou pagar a água, a luz. E Deus sabe, Deus perdoa. Irmão, deixa ser infiel, irmão. Largue de ser infiel. Deus está te provando. Exatamente nisso também. Sabia que você está roubando a Deus? Ladrões não entram no céu. Ladrão não entra no céu. E a Bíblia chama quem não paga, quem não entrega o dízimo de ladrão. Pastor, você está pegando pesado. Mas não é isso, irmão. Isso aqui é fidelidade. É fidelidade. Por isso Deus sonda os corações, Deus prova. E Ele fala, sondou os corações do povo para saber se seriam fiéis. Isso significa que vamos enfrentar lutas tremendas. Tá? O soberbo terá que se dobrar. O altivo terá que se humilhar. Quem não tinha capacidade de vencer tentações terá que se tornar forte e vencer as tentações. Quem ainda tem o coração dividido, entende? Terá que se decidir. Entende? Se serve a Deus ou Baal. Aleluia. Você tem que decidir. O deserto é a travessia de provação, onde Deus forja o caráter cristão do crente. Glória a Deus. É lá no calor, irmãos, efervescente do deserto, que Deus trabalha o caráter espiritual teu. Glória a Deus, aleluia. Para fazer com que o seu caráter seja o caráter de Cristo. Aleluia.
não um caráter atravessado, mal formado, deturbado, que você tinha quando tinha lá no mundo, estava no mundo. Aleluia. Meu Deus, obrigado, irmão, pela sua motivação. Mas viu como é que o povo fica calado, irmão? É estreito, irmão, é estreito. Mas é isso que Deus faz, irmão. Deus leva no deserto, para que no calor do deserto, lá no fogo, na fornalha desértica, provar o seu caráter, ir lá forjar, trabalhar o seu caráter, para formar em você o caráter de Cristo. Aleluia. Para que o teu rosto possa brilhar depois, aleluia, para que o teu rosto possa brilhar a glória do Senhor, como espelho, vendo no espelho, aleluia, a glória do Senhor na sua vida, aleluia. Eita Jesus, o deserto é a travessia da provação onde Deus forja. Às vezes líderes, irmãos, é no deserto que liderança precisa ser provadas, para poderem ter a força interior para conduzir os liderados. Eu queria até que os coordenadores anotassem essa frase. Coordenadores, obreiros, dirigentes, líderes precisam ser provados para poderem ter a força interior para conduzir os seus liderados. Tá, irmãos? Porque se aparece o problema, né? Se aparece o problema, a liderança não tem força para solucionar, não é mesmo? Já pensou uma irmã puxando o cabelo da outra aí? A irmã Rai tem que ter força. Irmã, peraí, vigia, irmã. E tem que entrar no meio delas e dar com autoridade para elas pararem. Né, irmã Rai? Tem que ter a força. E essa força tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro, assim, a mesma coisa do Alexandre. Às vezes, dois irmãos estão discutindo aí e tal. Espera, irmão, vamos parar com isso. Vamos, né, principalmente na casa do Senhor, vamos honrar o lugar, vamos ter cuidado, entende? Ter temor a Deus, entende? Ou seja, isso aí, o Alexandre, a irmã Rai, estou falando desses dois departamentos, que eles estão bem por aqui, entende? Tem que vir de dentro. Amém? Para poder conduzir, irmãos, com liderança, com autoridade, os seus subalternos. Então, por líderes precisam ser provados para poderem ter a força interior para conduzir os seus liderados. Amém? Terceira lição que aprendemos no deserto: o cumprimento de promessas. Cumprimento de promessa. O cumprimento de promessa. O que Deus prometeu, ele não importa o tempo que passa, ele vai cumprir mesmo, porque Deus é fiel. Deus é fiel. O que fez a promessa, cumprirá. Glória a Deus. Se você tem promessa na tua vida, glória a Deus, continue orando, regando. A oração você está regando a sua promessa, está nutrindo a sua promessa. Glória a Deus, você está cultivando a sua promessa. Mas aquele que fez a promessa não falha. Ele vai entregar na sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Ele não falha nas suas promessas. Ele não arrepende. Deus não arrepende da promessa que fez a você. Se Ele fez, Ele garante. Não importa a circunstância. Mas Deus vai cumprir todas as promessas que tem feito na sua vida. Amém? Se Ele fez promessa no seu casamento dele, vai preparar o casamento. Se Ele deu promessa que você vai arrumar um bom emprego, dele vai. Se você vai ter um curso superior, Ele vai. Que Ele vai restaurar a sua família, Ele vai restaurar a sua família. Se Ele fez promessa, irmão, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Glória a Deus, Ele é fiel. Amém? Quarta lição. Lições que aprendemos no deserto. Glória a Deus. Porque Deus fez a promessa, irmão, o povo do Egito, estava lá no Egito sendo de cativeiro. E Deus se lembrou da promessa que Ele fez a Abraão, há 430 anos antes, que os descendentes de Abraão iam para uma terra em cativeiro e sairiam de lá ricos e abençoados. 430 anos depois, Deus levanta Moisés para retirar o seu povo do Egito. Então a promessa,
Deus fez a promessa a Abraão e veio se cumprir no tempo de Moisés. Amém? Pastor, mas já tem muitos anos. Já tem uns 5 anos que Deus fez a promessa. Espera mais um pouco, irmão. Espera mais um pouco. Glória a Deus. Olha, entende? Minha mãe disse que quando eu era criança, Deus queria me levantar para fazer a obra. Eu não sabia que seria pastor, não queria nem ser obreiro. Depois ela falou, não, mas Deus usou a irmã lá em Formosa, lá, quando você era pequeno, que você ia ser obreiro. E eu falei, mas você não fala isso para mim, mãe. Jesus, não é fácil não. Estou aqui hoje por causa de uma promessa. Assim a mesma coisa quando eu fui conhecer a irmã Leonice, que ela não queria casar comigo. E eu fui orar. E a irmãzinha lá falou, não, é ela mesmo. Eu vou te prosperar espiritualmente e materialmente. E você vai fazer a minha obra juntamente com ela. Eu falei, até hoje. Ou seja, essa promessa, irmão, que foi realizada em julho, agosto, mais ou menos, de 73, está até hoje. Aleluia, 40 anos. Glória a Deus. Está se cumprindo em nossas vidas. 4, né? Ninguém sai do Egito e vai direto para a terra prometida, sem antes passar pelo deserto. Nós já falamos parte disso. Creio que todo aquele que quer ter mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus, deve passar pelo deserto, sem murmurar. Sem murmurar. Porque o murmurador, irmãos, ele fica passeando no deserto. E enquanto ele não aprende a humildade, enquanto ele não aprende a submissão, a obediência, Deus deixa ele lá no deserto. Glória a Deus. Quando aquelas pessoas ficam se maldizendo, entende? Deus chega da pessoa no deserto. O dia que essa pessoa, irmão, parar, fechar a sua boca, trancar com um cadeado, ou pedir a Deus para pôr um guarda à porta da sua boca, um freio em cima da língua, como foi lido no Salmo 32 hoje. Glória a Deus. E aguardar no Senhor, esperar no Senhor a promessa de Deus. E já começar a louvar, a adorar a Deus. Já começar a glorificar o nome do Senhor. Engrandecer Ele pelas promessas, pelas bênçãos. Aí, quando a pessoa começa a adorar e glorificar o nome do Senhor, Deus coloca um atalho. Deus promove um atalho, irmãos, para que você encontre as suas promessas o mais depressa possível. Glória a Deus. Enquanto o murmurador, Deus estica a estrada, o adorador, Deus encurta a estrada, coloca um atalho. Você quer receber a sua vitória? Glorifique o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor pelas promessas que virão, pelas bênçãos que vão chegar. Glória a Deus. Agradeço o Senhor pela dimensão espiritual que você terá na tua vida, que você vai alcançar, pelo crescimento espiritual que você vai terá. Glória a Deus. Comece já a adorar o Senhor, glorificar o nome dEle. Aleluia. Porque você vai chegar muito depressa ali. O deserto molda o nosso caráter. O deserto molda a força de Cristo em nós. Olhamos para os lados, não vemos Deus. Deserto é exatamente isso. No deserto você perde a noção, entende? A direção. Porque no deserto você não vê nada, você não vê árvore, você não vê montanha, você não vê nada. Então você fica à mercê. Entende? Você perde o referencial. Olhamos para todos os lados e não vemos Deus, somente silêncio. Parece que não ouvimos Deus. E quando Deus se coloca em silêncio, irmãos, na vida de uma pessoa, ela está num deserto espiritual. Quando Deus se cala a seu respeito. Glória a Deus. Mas eu tenho que falar um negocinho quando Deus se cala a seu respeito. Sabe por que Deus se cala ao nosso respeito, irmão? Quando nós deixamos de cumprir a vontade de Deus. Vou repetir essa palavra. Quando é, pastor, que Deus se cala ao nosso respeito? Quando é que Ele para de falar comigo? Quando você deixa de cumprir a soberana vontade dEle. Viu? Deus age como Pai. Ele se cala ao seu respeito. Até que você vai lá, corrige
a sua obediência, a submissão, a sua fidelidade, aí novamente Deus se abre e fala contigo. Aleluia! Novamente Deus volta a falar contigo. Deus volta a falar contigo. Amém? É assim que Deus faz conosco. Glória a Deus. Então é isso, sentimos medo no deserto, sentimos solidão, não é mesmo? Sentimos falta de ânimo, falta de coragem. Às vezes nós sentimos frustrados, irmãos, no deserto, impotentes no deserto, quase nada. Entende? Aqui quase chega a ter assim uma meia depressão no deserto, uma angústia, porque você não tem quem se socorrer. Viu? Você não tem ninguém por você. Amém? Glória a Deus. Será que nós temos alguém aqui assim, que você não tem ninguém? Né? Esse dia uma irmã falou para mim, pastor, nem minha mãe, pastor. Eu falei, Jesus, que solidão, que tristeza. Glória a Deus, nem minha mãe me visita, nem fala comigo. Eu falei, Jesus, que coisa, irmão. Então, irmãos, é muito triste quando a pessoa chega nessa situação de solidão, de falta de ânimo, frustração, impotente, quase nada, sente... Glória a Deus. Mas isso não acontece, não é só com a membresia da igreja não, viu, irmãos? Acontece com nós dirigentes também, nós obreiros também. Tem certas coisas que às vezes acontecem conosco que nós não temos com quem dividir, a não ser com Deus. Eu não posso dividir, às vezes, nem com minha esposa. Às vezes não posso falar nem com o meu pastor presidente, não tem. Somente eu e Deus. Ah, irmão, tem um livro muito lindo que se vocês pudessem encontrar e ler, chama bem assim, A Sós com Deus. Deus ensina a intimidade, você e Deus. Deus e você, a sós com Deus. Esse livro é lindo, é gostoso demais para ler. Entende? Você se sente assim, abraçado por Deus. Igual esse dia uma irmã teve uma revelação, não sei se está cá no Espírito, entende? Pastor, eu vi você nos braços de Deus, pastor, que coisa linda. Foi uma semana atrás, uns 2 semanas atrás. Eu falei, Jesus, que coisa linda, é mesmo, você viu, eu estava deitadinho, e estava balançando, igual criança. Eu falei, Jesus, aleluia, que coisa linda. Irmãos, só Deus por nós mesmos, irmãos. E sabe o que Deus traz esse consolo para nós? É porque Ele sabe da nossa necessidade. Precisamos ser fortalecidos no nosso homem interior, como diz o apóstolo Paulo, para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus, que muitas angústias, irmãos, vêm em nosso coração e nós não podemos dividir com ninguém. Somente Deus. Somente Deus. Glória a Deus. Amém? E acontece isso, sentimento de medo, quando estamos, quando nós saímos do Egito, tá? Quando estamos passando pelo deserto, solidão, medo, falta de ânimo, frustrações, impotência, quase, você sente como quase nada, um zero à esquerda, um cibazol vencido. Nesse momento não podemos perder a visão das promessas de Deus. Amém? Neste momento aqui de dificuldade, irmãos, nós não podemos perder a visão das promessas de Deus. Por isso que eu gosto da palavra de Deus, que ela tem solução. Lá em Lamentações, tem um versículo bem assim, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Glória a Deus, trago à memória, a minha mente. Eu vou enriquecer minha mente agora com as promessas de Deus. Eu vou enriquecer minha mente agora com aquilo que Deus tem falado que vai me dar. Glória a Deus. E novamente você cria um ânimo, você se fortalece novamente e você se agiganta. Glória a Deus, porque você trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então vamos, porque é tempo, irmão, de amadurecer. Amém? Porque é tempo de amadurecer. Olha, não podemos nos preocupar com o que Deus nos dará, mas somente em fazer a sua vontade. Amém? Nós não devemos nos preocupar com aquilo, com as bênçãos que Deus vai nos dar, mas fazer a vontade de Deus, aguardar no Senhor, aleluia, esperar nele. Glória a Deus. Aguardar no Senhor, fazer a vontade do Senhor, o que deve mover o nosso coração, a nossa vida, irmão.
Fazer a vontade de Deus deve ser o que move o nosso coração. A nossa vida tem que ser impulsionada, irmão, para fazer e estar dentro da soberana vontade de Deus. Deve ser a nossa vida. Deve ser os nossos passos, irmãos, diante de Deus. Porque o Senhor está nos preparando para algo muito importante que virá. Deus está nos preparando para algo grande e importante que virá. Quantos creem? Levanta a sua mão e adora o Senhor. Deus está nos preparando para algo grande e muito importante que virá. Aleluia! Deus quer trabalhar a sua vida de forma a preparar você, crente, para que você possa, aleluia, ser abençoado com o grande que virá na sua vida. Eu gosto muito de uma palavra, não está aqui, mas lembrei agora, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Há uma preparação, irmão, para ser abençoado. Você não recebe a sua bênção sem preparo. Porque depois você recebe a sua bênção e não sabe o que vai fazer com ela. É igual os irmãos, né, o irmão, eu vou comprar um carro, mas irmão, você tirou a carteira de motorista? Não, para que vai comprar carro, irmão? Você se prepara, tira a carteira de motorista primeiro e depois compra o carro. Mas tem gente que quer comprar o carro, mas para quê, irmão? Quem vai dirigir? É a mesma coisa, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. É coisa grande, irmãos. Glória a Deus. Olha, eu não sei, não tenho licença para dirigir carreta, né? Não, minha carteira é só amadorzinho mesmo, graças a Deus por isso. Então, mas Deus me deu essa revelação de eu dirigindo uma carreta espiritual, viu, irmão? Entende? Então, é um preparo que Deus faz conosco, amém? Porque o Senhor está nos preparando para algo muito importante, muito grande que virá. O Senhor está nos treinando, amém? Amém, irmãos? Deus está nos treinando, Deus está nos preparando para o novo mover do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Eu vou repetir, o Senhor está nos treinando, está nos preparando para o novo mover do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Aleluia, recebe aí, irmãos, recebe aí, adora o Senhor, pelo novo mover grande que Deus tem para nós, para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Foi Deus quem nos trouxe para o deserto. Mas Deus traz-nos para o deserto para cuidar de nós. Amém? Então vamos ser obedientes, vamos fazer a sua vontade. Vamos aprender rapidinho. Glória a Deus. Para sair logo do deserto e estarmos prontos para receber do Senhor o que Ele preparou para nós. Porque logo ali, além desse lugar, desse momento seco, inóspito, amém? Está a nossa terra prometida, os céus. Aleluia, os céus. É um pouquinho de tempo, irmão, que nós estamos aqui. Amém? Esse pouquinho de tempo que nós temos aqui. A eternidade em glória com Deus é a vida toda. A eternidade é eternidade, não pode mensurar. Essa visão da glória futura nos capacita, irmãos, a caminhar na jornada no deserto. Porque há um sonho, há uma promessa. Nos dá coragem para enfrentar obstáculos. Amém? Deus está preparando você como vasos na mão dEle, como instrumento de Deus para fazer a sua obra, aptos para receber o novo que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Amém? Nós não somos levados por Deus ao deserto porque estamos desaprovados, irmãos. É bom falar isso. Olha, você que vai para o deserto, ou se você está no deserto, não é porque Deus te desaprovou, não. Eu falei inicialmente que Deus só leva pessoas para o deserto, pessoas aprovadas. Vocês lembram que eu falei sobre o Jesus? Esse é meu filho amado em quem me comprazo? Espírito Santo, Deus leva, Espírito Santo leva ele para o deserto. Não foi assim com Jesus? Então Deus só leva para o deserto os aprovados. Só os aprovados. Então não é os que acham que está desaprovado. Não, não existe isso.
Não existe, tá? Porque Jesus foi aprovado e levado. Deus não nos trouxe para um deserto, não nos deixou sozinho, não. Ele cuida de nós. Amém? E Ele nos conduz, irmãos, glória a Deus, com o teu braço forte, com a tua mão poderosa. O deserto é um período de tempo, glória a Deus, é um período de tempo que Ele age em nós, forjando o seu caráter em nossas vidas, glória a Deus. O deserto não é lugar onde os filhos saem derrotados. Preste atenção, irmãos, e deserto não é lugar para filho de Deus. Deserto é passagem. Preste atenção. Deserto é escola. Deserto é treinamento. Deserto é uma passagem. Filho de Deus não fica muito tempo no deserto, a não ser que ele murmure. Se murmurar, fica. Fica lá, irmãos, até aprender. Parar de murmurar. E aqueles murmuradores, Deus matou eles todos. Oh, Jesus, morreu, hein? Como morreu gente. Só a graça de Deus, irmão. Mas ficou 2 homens, Caleb e Josué. Dos que tinham 20 anos que saíram do Egito, os únicos que ficaram vivos, que entrou na terra prometida. Glória a Deus. Então o deserto é lugar de vitória, viu? Não é lugar de derrota. Quinta lição. O que aprendemos no deserto? Deserto é lugar de organização. Deserto é lugar de organização. Jesus, estou no 5º, já vai terminar, Jesus. Deserto é lugar de organização. Olha, irmão, a gente lê a metade do livro de Êxodo, todo o livro de Levítico, até os 10 capítulos de Números, que está na Bíblia, é só de organização. Agora, como é que você quer sair do deserto se você ainda não é uma pessoa organizada? Se você é uma pessoa desorganizada, é desorganizada espiritualmente, é desorganizada sentimentalmente, é desorganizada materialmente. Jesus, pastor, fala sério. Mas não existe isso, irmão, pessoa desorganizada. Glória a Deus. Tem alguns esposos que tem as esposas que ajudam a organizar. Não é mesmo? Né, irmão? É desse jeito lá? Mas lá em casa também, é desse jeito. Entende? E eu gosto de organizar, graças a Deus. Mas minha esposa gosta mais ainda de as coisas certinhas. Financeiramente eu gosto, minha vida organizada, eu gosto. Espiritualmente também eu gosto. Tem que estar tudo certinho, irmão. Por que eu estou aqui 7h30? É porque 7h30 que começa o culto. Porque, irmão, quem chega atrasado, às vezes tem algum motivo, né? Mas se eu posso chegar às 7h30, eu estou aqui na igreja. Aleluia. A não ser que eu sou desorganizado no horário. Né? Igual a minha esposa, ela não gosta de relógio quando vai passear. Eu falei, minha filha, mas precisa do relógio. A gente precisa saber até que hora ficamos na praia. Precisa saber o horário, para não passar das 10 horas no sol. Preciso conferir tudo isso. Mas para que larga esse relógio? Mas precisa olhar. Olha, irmão, trabalhei 41 anos, olhando relógio, horário de chegada, horário de saída. Eu vou deixar fácil? Precisa ser organizado, irmão. Então, vou repetir novamente. Como você quer sair do deserto se você ainda é uma pessoa desorganizada? É uma pergunta. Se organize. Organize a sua vida e você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Se organize. Organize-se espiritualmente. Preste atenção, se organize espiritualmente. Peça a Deus para te ajudar a se organizar sentimentalmente. Peça a ajuda do Espírito Santo de Deus para te organizar materialmente. Mas não roube o dízimo do Senhor para pagar água e luz. É desse jeito, minha filha, misericórdia. Se organize, irmão. Porque eu quero que vocês vão para o céu. Amém? 6ª lição.
Deserto é o lugar de preparação. Deserto é o lugar de preparação, lugar de lutas, lugar de humildade, lugar de humilhação, lugar de provas, lugar de dependência total de Deus. Glória a Deus. É no deserto que aprendemos a viver a dependência de Deus. Mas quando nós falamos dependência, é dependência total de Deus. Tá, irmão? Total. Tá? Tanto é que esse povo aqui, eles não podiam juntar maná para comer no dia seguinte. Era tudo regrado. Deus dava, olha, se você juntar vai apodrecer. Você todo dia tem que colher o maná suficiente para você e para sua família. Se juntar mais, apodrece. Deus está ensinando dependência total e ser organizado. É a escola de Jeová, irmãos. Somente na sexta-feira que você podia colher maná em dobro, para poder, no sábado, não tinha maná. Não caía maná do deserto, porque no sábado era sagrado. Então, é isso que Deus ensina para nós, tá? Dependência total. Amém? Dependência total. É no deserto. É no deserto que o Senhor conhece o mais profundo, a profunda sinceridade do nosso coração e nossa fidelidade. É lá no deserto. Deserto é lugar de preparação. Sétima lição que nós aprendemos no deserto. Dependência de Deus. Ele te sustentou com maná. No deserto nós aprendemos a viver a dependência de Deus total. Com o maná era colhido no dia. Nós falamos sobre isso. A dependência aqui é só material e física. É a dependência espiritual também. Por isso Deus não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus usou essa palavra, irmão, quando Satanás foi tentar lá no deserto. Olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães e mata a sua fome, porque está com fome, 40 dias no deserto. E Jesus usa essa palavra aqui, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Amém? Então Jesus usou essa palavra. Amém? Oitava lição. Deserto é o lugar onde experimentamos milagres de Deus. É no deserto, irmãos, mesmo em meio a tantas adversidades, em lugar onde não há vida, onde não há como obtermos nosso sustento, o Senhor provê. Deus, o autor de toda a criação, Ele é capaz de transformar deserto em açude de água e terra seca em mananciais. Glória a Deus. O Deus que alimentou o povo de Israel no deserto com maná e com codornizes é o mesmo que nos alimenta hoje. Amém? É o mesmo Deus que nos alimenta hoje, que nos dá não só o alimento material, mas também nos sacia a nossa fome emocional e espiritual. Glória a Deus. E aqui nós vemos uma experiência tremenda. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, numa nuvem, para guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo, para iluminar e aquecer o povo no deserto. E nunca Deus se apartou do meio deles. Glória a Deus. O caminho pode ser difícil, irmão. Tá, irmão? O caminho pode ser muito difícil, mas é em Deus. Glória a Deus, é em Deus. E no caminho que Ele se faz presente na sua vida. Amém? É nesse caminho que Deus se faz presente na sua vida. A nuvem durante o dia protegia o povo do sol, das altas temperaturas. E o fogo de noite era para aquecimento do povo de Deus. Este é o Deus que governa a sua vida. Este é o Deus que governa a sua vida. Ele pensa em tudo, irmão. Deus pensa em todos os detalhes. Amém? Glória a Deus. Deserto é o lugar de autoconhecimento e preparação para a conquista.
Diz a palavra de Deus: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Glória a Deus. E diz a palavra que Ele te humilhou aqui no Israel, deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A finalidade do deserto aqui é levar o povo a conhecer a si mesmo. Amém? O Senhor nos conhece muito bem, mas nós não conhecemos. Nós não conhecemos nosso coração. Tá, irmão? Nós não conhecemos. E sem esse conhecimento não obteremos vitória. Esse passo aqui eu coloquei lá no Face. Tá, irmãos? Quem leu? Tá? A finalidade do deserto é levar o povo a conhecer a si mesmo. Tá? Quem leu lá, está escrito isso aqui. O Senhor nos conhece muito bem, mas nós não nos conhecemos. E sem esse conhecimento, não obteremos vitória. O deserto é isso, um lugar de confronto consigo mesmo. É um lugar onde Deus nos confronta consigo mesmo. Somos confrontados com o nosso ego, com nossos valores, com nossos conceitos, com nossos sonhos. É a experiência do deserto que vai nos preparar para conquistar a terra prometida. Amém? Glória a Deus. É a experiência do deserto, irmãos. Por isso nós cantamos aquele corinho: cada vez que a minha vida é provada, me dá chance de crescer um pouco mais. É quase isso, né? Mas aqui é o corinho. Glória a Deus. Esse Deus é lindo, glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos crescer, mas crescer para a glória do Senhor, mesmo provando as adversidades, sabendo que na adversidade nós crescemos. Em todas as adversidades nós teremos a obter lições, aprendizados para o crescimento. Amém? Que Deus possa continuar falando em nossos corações. E aí a palavra de Deus diz que quando nós aprendemos, nós crescemos. E por isso a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A décima lição, irmãos, não vamos comentar, mas você determina o tempo em que vai passar no deserto. É você que determina o tempo. Presta atenção, irmão. É você que determina o tempo que você vai ser aperfeiçoado por Deus. Amém? É você que determina. Tá certo? Israel preferiu 40 anos. Coisa que podia passar só 40 dias. Tá certo? Pouco tempo no deserto. Mas aquelas pessoas que querem sair logo do deserto, busque a vontade de Deus. A receita é essa: busque a vontade de Deus. Busque a entender, compreender a vontade de Deus. Abra o seu coração para que Deus possa forjar na sua vida o caráter de Cristo, transformando a sua vida em submissão e fidelidade. Glória a Deus, para que você possa crescer rapidinho e sair do deserto. Porque Deus não te abençoará despreparado. Preste atenção. Deus não vai derramar as bênçãos grandes dele na sua vida se você não estiver preparado. O deserto é lugar de preparo, é a faculdade de Jeová na sua vida. É o lugar que Jeová te leva para poder te ensinar a submissão e a obediência e a dependência total de Deus. Amém? Amém? Então, as 10 lições, eu vou ler todas elas para vocês. A primeira lição é lembrar-se das coisas passadas. Segunda é esperar no Senhor. Terceira, como Deus cumpre as promessas na sua vida. Quarta, ninguém sai do Egito, vai direto para Canaã. Tem que passar pelo deserto. A quinta lição: deserto é lugar de organização.
Sexta, deserto é o lugar de preparação, é o lugar de aprendizagem. A sétima lição é a dependência de Deus, aprender a dependência de Deus. 8, deserto é o lugar de experimentar os milagres de Deus. Nona, deserto é o lugar do autoconhecimento e de preparação para a conquista de vitórias. 10ª, você que determina o tempo em que vai passar para o deserto. Se você é um crente que murmura, que lamenta, que lamúria, que fala, se prepara, porque você vai demorar muito a alcançar a sua bênção. Viu? Agora, se você fechar a sua boca, pedir a Deus para colocar um freio na sua boca, um guarda na porta da tua língua, entende? E só adorar a Deus, aleluia, só glorificar o nome do Senhor, se prepara, porque a vitória vai chegar mais depressa possível. Amém? Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender, a compreender, porque nós precisamos, irmãos, ter uma nova dimensão espiritual. Nós precisamos crescer, amém? Precisamos crescer. E quem é preparado por Deus está destinado ao crescimento espiritual. Amém? Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele.